A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre você, sua casa, sua família. Que alegria podermos estar aqui para compartilhar a palavra de Deus, para ouvirmos a palavra de sabedoria sobre as nossas vidas. Com certeza Deus tem sabedoria para ser derramada sobre a sua vida hoje. Prepare-se para ser inspirado, tocado, marcado pela graça e pelo favor de Deus. Em nome de Jesus, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre vocês. Tenha um dia muito abençoado, não é por acaso que você entrou aqui. Com certeza Deus quer abençoar a sua vida, quer te inspirar de uma forma poderosa e gloriosa. Vamos pedir para que o Espírito Santo possa falar conosco, amém? Senhor, nessa hora nós apenas nos voltamos ao Senhor, para que o Senhor possa transbordar da tua sabedoria sobre as nossas vidas. Dá-nos a revelação, dá-nos o entendimento, dá-nos o conhecimento espiritual. Fala conosco, marca as nossas vidas hoje de uma forma gloriosa e poderosa, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você que já entrou aqui, que está ao vivo, eu gostaria que você enviasse para alguém essa mensagem, seja aqui mesmo pelo Instagram, ou mesmo nos grupos que você tem. Tenho certeza que Deus vai transbordar sabedoria hoje de uma forma tremenda, de uma forma gloriosa, em nome do Senhor Jesus. Estou fazendo aqui também, já mandando para alguns, porque eu sei que Deus vai falar. Aleluia. Glória a Deus, Senhor. Está aí em Portugal. Que Deus abençoe você e sua família, em nome do Senhor Jesus. Que bênção tê-la aqui conosco. Aleluia. Capítulo 18 de Provérbios. Aleluia, glória a Deus. Que capítulo poderoso, que você vai ser tocado, impactado por essa mensagem de hoje, por esses princípios espirituais tão abundantes, tão tremendos aqui. Capítulo 18, versículo 1 diz assim: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Então veja, aquele que anda sozinho, que não quer companhia, ele está, na verdade, buscando o seu próprio interesse. Em outras palavras, é egoísta. Quem anda sozinho é egoísta e está indo do lado contrário, está indo oposto à sabedoria. Se você quer caminhar para o rumo da sabedoria, então procure andar com pessoas. Andar sozinho não é sabedoria. A sabedoria é andar em unidade. Até os animais sabem disso. Que quando eles estão em bando, eles são guardados, eles são protegidos. Mas quando eles decidem andar sozinhos, eles caem em ciladas. Então veja, a sabedoria é andar junto com pessoas. Andar sozinho, solitário, sem companhia, não é sabedoria. Entende? Por isso, não ande sozinho. Não viva fora da vida da igreja. Não viva longe de pessoas. Esteja junto de pessoas sábias. Pessoas que conhecem o Senhor, que têm um coração para o Senhor. Pessoas que são aquecidas, são cheias do Espírito, que vão também ser um canal para aquecer o seu coração. Em nome de Jesus, não ande sozinho. Em nome de Jesus, não ande sozinho, porque nisso não há sabedoria. Parece ser melhor, parece que ninguém vai pegar no seu pé, parece que você não vai ter que dar satisfação para ninguém, parece que é o melhor caminho, né? Filhos, adolescentes, muitas vezes pensam que se vivessem sozinhos seria melhor. Se eles tivessem as suas próprias casas e tomassem suas próprias decisões, eles iriam viver mais felizes, mas isso é um engano. A graça, a proteção divina, onde há conselho, onde há pessoas que podem ensinar, que podem inspirar, em nome do Senhor Jesus. 2, o insensato não tem prazer no entendimento, senão em externar o seu interior, ou seja, apenas em dar a sua opinião. Tem gente que gosta de dar opinião, não aprende com ninguém, mas sempre tem que dar uma opinião. Tem que falar uma posição, mas não estão abertos para aprender, não estão abertos para receber. Né? Isso é o insensato, isso é o tolo. Né? Esteja sempre aberto a aprender.
sempre aberto para receber. Só o fato de você estar aqui já mostra a sua sabedoria, com certeza, porque você está disposto a aprender. Você sabe que nós estamos falando nesses dias sobre sabedoria, e você está disposto a participar, a ouvir, a receber, então isso é sabedoria. Ok? Então, o insensato não tem prazer no entendimento, mas o sábio sim, o sábio tem prazer em aprender, em adquirir conhecimento. 3, vindo a perversidade, vem também o desprezo. Então, onde há perversidade, há também o desprezo. Né? E com a ignomínia, a vergonha. Então, eu vou ler na nova tradução de linguagem de hoje. Os maus são desprezados. E quem suja o seu próprio nome passa vergonha. Ok? Então, é vergonha quando você tem atitudes vergonhosas. Ok? É o que você está plantando, você vai acabar colhendo. Versículo 4. Esse é um ponto importante nesse capítulo. Águas profundas são as palavras da boca do homem. E a fonte da sabedoria, rios transbordantes. Ou seja, a fonte da sabedoria são rios transbordantes. As palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria, ela transborda. Ela rompe barreiras, ela se espalha. Um rio que transborda é um rio que se espalha, que se torna algo impactante. Não é? Essa palavra transbordante aparece também no livro de Provérbios, bem no início, no capítulo 1, no versículo 23, que diz assim: atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente ou transbordantemente para vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Uau! Então, veja, é a vontade de Deus que nós sejamos transbordantes da sabedoria. Há uma fonte transbordante, há um conhecimento transbordante de Deus sobre as nossas vidas. E deixa eu dizer algo para você. Eu ainda vou preparar algo em cima disso, não é mais uma palavra, mas eu quero dizer algo para você. Nesses dias meditando e ouvindo e falando e orando por sabedoria, e eu fui perceber que, na verdade, a sabedoria, ela deve ser parte das nossas vidas de uma maneira tão profunda e tão tremenda, porque Jesus foi aquele que cresceu em sabedoria e em graça. Sabedoria e em graça. Lá em Lucas, capítulo 2, versículo 40, diz que Jesus crescia em sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele. Então, se Jesus cresceu na sabedoria e a graça de Deus estava sobre ele, então nós, como filhos de Deus, também estamos aqui para crescer na sabedoria, e porque nós estamos debaixo da graça de Deus. E essa graça de Deus, esse favor de Deus, vai fazer com que aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós recebemos, seja colocado em prática. Funcione nas nossas vidas. Aconteça. Deus mude o nosso casamento, Deus mude as nossas famílias, Deus mude o nosso trabalho. Deus não dá apenas o quê? A sabedoria para mudar as coisas. Então Deus tem uma sabedoria transbordante para nós. Então não é pouco. E nós crescemos em sabedoria. No capítulo 2 ainda de Lucas, versículo 52, ainda diz que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça. Então Jesus cresceu. Então nós devemos também crescer. Por quê? Porque o alvo é chegarmos à estatura do varão perfeito. Se o alvo é chegarmos até a estatura do varão perfeito, quem é o varão perfeito? Jesus? Jesus é o varão perfeito, não é verdade? Então nós precisamos crescer em sabedoria. Esses são dias de crescimento. Esses são dias de crescermos espiritualmente. Esses são dias de avançarmos na sabedoria dos céus, irmãos. Esse é o dia que o Senhor fez para nos abrir os olhos, para entendermos que precisamos crescer. Precisamos crescer na sabedoria, precisamos crescer na graça de Deus, no favor de Deus, no conhecimento de Deus. Amém, Otávio? Precisamos crescer. Esse é o nosso caminho, esse é o alvo que nós devemos trilhar. Se Jesus é o nosso padrão, somos discípulos de Jesus, Ele é o nosso alvo de vida. Então veja, nós precisamos crescer como Ele cresceu. Se Ele cresceu em sabedoria, nós também crescemos. E aí nesse capítulo 2 de Lucas, versículo 52, diz que Ele cresceu
diante de Deus, em sabedoria e graça, mas também diante dos homens. Ou seja, essa sabedoria transbordante de Deus para nós é para que nós sejamos a expressão de Cristo nessa terra. Para que as pessoas vejam em nós um saber que eles não têm. E eles vão perceber em nós um conhecimento que eles não adquiriram lendo esses livros seculares, ou ainda com a experiência da vida. Eles vão perceber que nós temos algo que eles não têm. Nós temos o conhecimento de Deus. Nós temos a sabedoria de Deus. Nós temos a graça de Deus. Uau! Então precisamos entender a importância e valorizar o que nós estamos vivendo nesses dias. Nesse mês separado para dizer, Senhor, me dá sabedoria, me dá sabedoria. O Tiago disse para a gente pedir com fé que Ele vai nos dar. Então nós pedimos com fé. Eu peço por você que está aqui hoje me ouvindo, que está aqui. Eu peço para que você seja cheio da sabedoria de Deus. Sabe, a sabedoria é o conhecer, é um conhecimento espiritual. Não é coisa natural que só vem aqui na mente. Não é algo que entra no espírito e muda a sua vida. E transforma a sua vida. Isso é tão importante, tão valoroso. Eu estou falando uma coisa tão importante para você. Você não tem ideia, viu, Solange? Você não tem ideia da graça que é ter essa revelação no Espírito, um conhecimento espiritual dentro de você. E então há uma sabedoria transbordante. Mas olha o que Paulo entendeu. Paulo entendeu isso. Olha o que a Bíblia diz lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 9. Olha a oração de Paulo. E essa tem sido a minha oração por mim, pela minha família e também por você. Que está me acompanhando esses dias. Que está me ouvindo. Porque você faz parte daquilo que Deus quer fazer na minha história. O fato de você estar aqui, com certeza é porque Deus quer que você seja abençoado com aquilo que Deus tem compartilhado no meu coração. Por isso a Bíblia diz, Colossenses 1, versículo 9. Por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Não paramos de orar e de pedir que transbordeis. Olha essa palavra, transbordeis. É transbordar de quê? O que Paulo está dizendo para que os irmãos de Colossenses possam transbordar? Transbordar no quê? O que precisa ser abundante na vida deles? O que Paulo está interessado? Então, que transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade. Para que vocês conheçam a vontade de Deus. Em toda sabedoria. Uau! Então Paulo quer que eles conheçam a vontade de Deus. Em toda sabedoria, em todo conhecimento de Deus. O que vai no coração de Deus para você. Sabedoria é conhecer a vontade de Deus. É saber qual caminho trilhar, é qual decisão tomar, é como lidar com o casamento, é como lidar com os filhos, é como lidar com os pais, é como lidar com o ministério, é como lidar com o aprendizado, com a educação, é como lidar com a sociedade, é como lidar com a igreja, com o ministério, é lidar com tudo, é um saber, é a vontade de Deus. Então Paulo está dizendo, eu quero que vocês transbordem no conhecimento de Deus, né? Na vontade de Deus, em toda sabedoria, e entendimento espiritual. Em outras palavras, inteligência espiritual. Nesse dia estamos usando a inteligência artificial para algumas coisas, né? Ontem mesmo eu abri o chat, né, para fazer algumas perguntas ali. Me ajudou. Mas sabe, isso aqui, sabe, são coisas naturais. Mas sabe, é muito ruim quando você dá mais valor à inteligência artificial do que o entendimento espiritual, do que a inteligência espiritual. Porque a inteligência espiritual tem muito mais valor. Vale muito mais a inteligência espiritual, a IE, do que a IA. Com certeza. Por quê? Porque essa te leva para os caminhos dos céus. Né? No máximo que a inteligência artificial faz é cuidar de algumas coisas ou te ajudar em algumas coisas naturais, não é? Nada de errado. Porém, é limitado. Porém, o conhecimento espiritual só pelo Espírito Santo, no nosso espírito, no nosso coração. Eu não estou falando nem do conhecimento intelectual, viu? Eu estou falando de uma experiência espiritual. De um saber o que fazer pelo Espírito. Não é porque você leu, simplesmente. É porque você entendeu.
E você sabe que é Deus querendo que você faça isso. Entende? Isso é a sabedoria. Então Paulo ora por isso. A fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Então, para agradarmos o Senhor, precisamos viver de acordo com aquilo que Ele tem para nós. Frutificando. Ou seja, essa sabedoria transbordante vai te fazer frutificar em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Pleno é completo. No completo conhecimento de Deus. É isso que Deus quer nos levar. A conhecê-lo de uma forma completa. Enquanto nós tivermos oportunidade, que nós venhamos a aprender da sabedoria de Deus sobre as nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Versículo 5, irmãos. Aleluia. Essa palavra encheu meu coração de fé. Não é para buscarmos mais e mais a sabedoria. Não é bom ser parcial com o perverso, para torcer o direito contra o justo. Na versão Nova Tradução Linguagem de hoje diz, não é certo dar razão ao culpado, deixando de fazer justiça ao inocente. Temos que buscar sempre a justiça ao inocente. 6. Os lábios do insensato entram na contenda, e por açoites brada sua boca. Ou seja, quem entra em confusão, em briga, ele está querendo apanhar. Resumindo, ele está querendo briga. Né? Esse é insensato. Quem está atrás de confusão não é sábio. Na verdade, o sábio, ele sai da confusão. Ele apazigua, ele acalma os ânimos. Esse é o sábio. Mas aquele que faz questão de entrar na briga, na contenda, sabe, esse está andando na tolice. Não é o que a Bíblia ensina. A boca do insensato é a sua própria destruição. Eu tenho falado todos esses dias, né? Da sua boca, inclusive eu vou falar hoje, né? Aqui tem um versículo poderoso. Então, na sua boca ou sai morte ou sai vida. Então, se está saindo só morte, você vai colher morte. Então, se nesses dias você tem avaliado que você só tem murmurado, reclamado, falado mal das pessoas, não espere colher o bem. Se você está falando só o mal, comece a mudar o que você fala, para que você veja também as coisas sendo mudadas. Comece a falar bem do país que você vive. Comece a falar bem da sua família, bem dos seus filhos, bem dos seus negócios. Comece a falar, profetizar. Muda o seu falar, que você vai mudar, ver também as coisas sendo mudadas. Então a boca do insensato é a sua própria destruição. E os seus lábios um laço para a sua alma, um laço de morte. Né? As palavras do maldizente são doces bocados, né? Que descem para o mais interior do ventre. Né? Na tradução em inglês tá melhor traduzido, que diz assim, as palavras do maldizente são feridas. Né? Produz feridas. Essas são as palavras. Parecem doces, mas não são. Elas produzem a morte. Versículo 9. Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. Então, Deus nos ensina, e isso é sabedoria, para sermos diligentes, para realmente fazermos o que tem que ser feito, na hora que tem que ser feito. Então, esse é o diligente, fazer com dedicação. Esse é o diligente. Quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador, ou seja, também não é sabedoria ser desperdiçador. Jesus mesmo até ensinou os discípulos a não desperdiçar, né? Lá em João capítulo 6, versículo 12, e quando já estavam fartos, onde teve a multiplicação dos pães, disse Jesus aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Então, não é a vontade de Deus o desperdício, né? Se nós estamos desperdiçando coisas, isso não é a sabedoria, não é isso que Deus nos ensina. Amém? Versículo 10. Torre forte é o nome do Senhor, o qual o justo se acolhe e está seguro. Ou seja, tem uma torre onde você se achega e você se encontra segurança. Ali é um lugar seguro, é um lugar que você não tem medo, sabe? Vá para esse lugar, torre forte é o nome do Senhor, vá para o Senhor e não deixe o medo te paralisar, não deixe o medo ou as circunstâncias dessa vida te parar. Por quê? Porque você tem alguém que sustenta a sua vida, o Senhor Jesus é quem te guarda, é Ele que te protege, Ele guarda a sua saída e a sua entrada. Quando você sai para viver mais um dia, você também volta guardado para a sua casa, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é contigo. Aleluia, glória a Deus.
Os bens do rico lhe são cidade forte. Então, para o rico, eles pensam que os bens dele é que a segurança. E segundo imagina, uma alta muralha. Então eles pensam que por ter muito dinheiro, eles estão protegidos. Mas ninguém está. Se não for guardado pelo Senhor. Se não for protegido pelo Senhor. É o Senhor é quem nos guarda. É o Senhor que nos mantém seguros nessa terra, né? Então, veja, não são os bens, não são as riquezas que te devem trazer segurança. A sua segurança é Cristo. É o Senhor que é a sua torre forte. É o seu sustento, é a sua fortaleza, é o Senhor que está contigo. Por isso que a Bíblia diz, não temas porque estou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Aleluia, essa é a palavra de Deus para nós. Nós estamos sustentados pelo Senhor. É o Senhor é quem nos guarda. Aleluia, glória a Deus. Elias, que a graça e a paz de Deus esteja sobre a sua vida. Versículo 12 do capítulo 18 de Provérbios. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem. E diante da honra, vai a humildade. Deixa eu te falar, para você entender melhor. Antes da ruína, vem o orgulho. Quando você se acha melhor do que os outros, você se acha mais inteligente, mais capaz, mais preparado, você está indo para a ruína. Você está se gabando, né? Você está se gloriando, não é? O amor ele não se gloria, ele não busca os próprios interesses, sabe? O verdadeiro amor, sabe, reconhece o outro, considera o outro superior a você mesmo. Essa é a graça de Deus. Então, antes da ruína vem o orgulho. Então, é o orgulho que te leva o quê? A ruína. Mas antes da honra vem a humildade. Mas se você tem a humildade, como você está tendo aqui hoje, de me ouvir, você está indo para o caminho do quê? Da honra. Pelo fato de você se abrir para conhecer mais da palavra de Deus, para ter discernimento espiritual das coisas, então isso vai te fazer com que você seja colocado em honra. Porque você está indo no caminho da humildade, que quer aprender, que sabe que precisa. Entende? Versículo 13. Responder antes de ouvir é estultícia, que é loucura, ou insensatez, e vergonha. Então, antes de responder, ouça. Não é por acaso que você tem 2 ouvidos e uma boca. Então, ouça antes. Ouça e tenha discernimento espiritual antes de falar. Primeiro você ouve, né? E às vezes nós erramos, falhamos, porque às vezes nós não ouvimos. Teoricamente, nós estamos ouvindo, mas dentro de nós já estamos processando o que nós vamos falar. Deixa só dar uma pausinha que você vai ver o que eu vou falar. Calma. Ouça primeiro. E discirna o que Deus está querendo que você depois fale. Não é? Peca quem é precipitado. O provérbio nos ensina também isso. Entende? É precipitado no falar. Temos que ouvir primeiro. Ouça seu marido. Ouça sua esposa. Ouça o seu pastor. Ouça sua liderança. E depois responda. Entende? Ouça o seu patrão. Depois responda. Com sabedoria. Talvez não é naquele dia. Talvez é depois. Mas com sabedoria. 14. O espírito firme sustém o homem na doença. Mas o espírito abatido, quem o pode suportar? Por que eu estou te dizendo isso? Porque diante das adversidades da vida, inclusive enfermidades batem na nossa porta, infelizmente, nós precisamos ter o espírito firme. Precisamos estar com o coração firme. Precisamos estar firmes no Senhor. Ou seja, porque isso vai produzir uma fé para vencer a doença. Mas se você se deixar ser abatido, isso vai só te prejudicar. Por isso você precisa se apoiar na palavra, né, de que Ele já levou as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Em nome de Jesus, eu quero declarar cura sobre a sua vida, quero declarar um espírito forte sobre você. O Espírito Santo dentro de você que te fortalece nessa hora para vencer a enfermidade em nome de Jesus. 15. O coração do sábio adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios procura o saber.
Então o coração sábio, ele vai adquirir o conhecimento espiritual, o conhecimento de Deus. E o ouvido dos sábios procura o saber. Então temos que estar ouvindo e conhecendo ao Senhor. Veja que a fé vem pelo ouvir e ouvir a pregação de Cristo. Nesses dias nós estamos pregando a Cristo aqui, para que você possa também adquirir o quê? A sabedoria, o conhecimento do Senhor. Amém? O presente que o homem faz, alarga-lhe o caminho e leva-o perante os grandes. É a sabedoria de você reconhecer outros, honrar outros com presentes, né? Isso abre portas aí, né? Não estou falando de ser alguém bajulador, mas ser alguém que honra, né? Isso é sabedoria, né? Quando você chega num lugar já com presente, você já abre portas. Porque você, em outras palavras, está dizendo, ó, lembrei de você. Isso é sabedoria. 17. O que começa o pleito parece justo. O que começa a defesa parece justo. Até que vem outro e o examina. E que, na verdade, às vezes mostra que aquela defesa não é correta. Pelo lançar da sorte cessam os pleitos e se decide a causa entre os poderosos. Então, alguns agem assim na sorte mesmo, né? Mas hoje nós andamos pelo Espírito e é Ele que nos defende. Ele é aquele que luta as nossas causas. Aleluia. 19. O irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Ou seja, são as trancas de um castelo. É um lugar fechado. Quem, na verdade, se ofende, ele está se fechando. Ele se fecha. Ele se guarda, ele se protege assim. Mas ele está trancado naquilo. E você vai ser preso. Se você não perdoa, você fica preso. Se você recebe uma ofensa e você guarda aquela ofensa dentro do seu coração, aquilo ali vai te prender. E você vai se tornar uma pessoa cada dia mais dura. Se a ofensa não for resolvida com o perdão, você vai se tornar uma pessoa dura. E você pode perceber que tempos em que você permitiu a ofensa na sua vida, que alguém te magoou, alguém não deu, ou a própria circunstância da vida te machucou, você se tornou uma pessoa dura. Entende? Por isso tem que haver um liberar. A sabedoria é, Senhor, eu fui perdoado, eu perdoo também. Eu perdoo aquele que me magoou, aquele que me feriu, aquele que me traiu. Eu decido perdoar. Eu decido perdoar aquele que falou mal de mim. Eu decido. É uma decisão. Não é um sentimento. É uma decisão de tirar. É como se tirar ali a tomada, o ferro de passar roupa. Ainda está quente, mas daqui a pouco vai esfriar. Então, tirar da tomada o ferro é a sabedoria, é o perdão. O ferro continua quente. Se encostar, queima. Mas com o passar do tempo, por causa daquela decisão em perdoar, você vai esfriar com relação àquela circunstância e você vai viver a sua vida normal. Então não fique preso à ofensa, porque o ofendido ele se torna uma fortaleza, se torna duro para com os outros. As palavras começam a ficar ásperas. Você começa a se fechar para relacionamentos. Tantas coisas ruins acontecem quando você permite a ofensa. Então que nós sejamos guardados disso. Em nome de Jesus, tenhamos sempre um coração abençoador, perdoador. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deixa eu ouvir o seu amém aí. Aleluia. Versículo 20. Do fruto da boca o coração se farta. Do que produzem os lábios se satisfaz. Então, o que você quer ter? Fale, declare, profetiza, diga aquilo que você quer. Em nome do Senhor Jesus. Versículo 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, esse versículo você precisa decorar. A morte e a vida estão no poder da língua. E o que bem a utiliza, come do seu fruto. Então, utiliza a sua boca.
da maneira sábia, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Utiliza essa boca sua para profetizar coisas boas, a declarar o tanto que você é abençoado em Cristo Jesus. Toda sorte de bênção das regiões celestiais já estão sobre a sua vida. Profetiza e libera no mundo espiritual palavras que são sementes de coisas boas que vão acontecer na sua vida. Declare o quanto você vai prosperar, o quanto as portas vão se abrir. Declare o quanto seus filhos serão benditos nessa terra. Declare o quanto seu casamento é abençoado. Mesmo que aparentemente você não está vendo nada disso, mas você é alguém de fé. Fé é a certeza das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Então você declara, você diz. Então tanto a morte quanto a vida está no poder da sua boca. Então abra sua boca para profetizar. Abra sua boca para declarar coisas tremendas que Deus vai fazer na sua história, na sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aleluia! Versículo 22. Esse versículo é um versículo poderoso que é o cumprimento da graça de Deus sobre a minha vida. O que acha uma esposa, acha o bem. Aleluia! Eu achei minha esposa linda, Silvia, que está por aqui. O que acha uma esposa, acha o bem. E alcançou a benevolência do Senhor. Eu fui alcançado pela benevolência do Senhor, me dando essa mulher de Deus para estar ao meu lado. Graças a Deus que um dia a graça do Senhor foi abundante para poder me dar a Silvia, para ser a minha companheira nessa terra, né? Até que Jesus volte, em nome de Jesus. Love you too. Ela escreveu aqui. Aleluia. Sabe, irmãos, essa é a palavra de Deus, o favor de Deus. Então, vem do Senhor. O casamento vem do Senhor. Os relacionamentos vêm da parte do Senhor. O Senhor tem prazer em nos abençoar. E Deus só nos dá o melhor, né? E com certeza minha esposa é o melhor de Deus para mim, né? Então eu creio nisso. Eu creio no que a palavra de Deus diz. Deus só me dá o melhor. Por isso eu creio que é o melhor de Deus para mim. E meu casamento é abençoado. Aleluia. Glória a Deus. Muito abençoado. Eu tenho filhos abençoados. Nós temos filhos abençoados. Aleluia. Que têm nos ouvido todos os dias. Todos os dias eles assistem depois aqui essa ministração. São muito amados. Eu os amo. Versículo 23. O pobre fala com súplicas, porém o rico responde com dureza. Cuidado. Que a riqueza não te endureça, mas que você tenha sempre um coração simples para falar, né? Humilde, sabendo que Deus é que te deu e tem te abençoado. Amém? E por fim, o homem que tem muitos amigos sai perdendo, porque às vezes não são amigos coisa nenhuma, parecem amigos, mas há amigo mais chegado que o irmão. É que e nós sabemos que na angústia se faz, né, um irmão, né? Então com certeza amigos que de fato são aqueles que no momento da angústia, da pressão, da luta, é que a gente percebe realmente quem é amigo. Às vezes o rico tem muitos amigos, mas às vezes quando se perde o dinheiro, perde-se também os amigos. Então não era amigo de fato, né? Então a gente vê que amigos talvez não são muitos, entende? Mas louve a Deus quando você encontra um amigo. Alguém que está ali por você. Isso é favor de Deus, isso é graça de Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, impressionante como Deus nos fez transbordar de sabedoria, né, hoje. Né? Se você entrou aqui depois, ouça tudo. Né? Principalmente no início que nós falamos do transbordar de Deus por meio da sabedoria. Amém? Vamos orar? Pedir para que o Senhor nos encha de sabedoria. Pai, nessa hora eu quero abençoar a vida dos meus irmãos e declarar espírito de sabedoria. Declarar que há um transbordar de sabedoria, um transbordar de conhecimento, Pai, de entendimento, de revelação do Senhor, de entendimento espiritual. Pai, eu oro como Paulo orou, para que o Senhor nos faça transbordar do conhecimento da Tua vontade, em toda sabedoria, em toda
em todo entendimento espiritual, dá-nos discernimento espiritual, dá-nos a graça de entendermos os teus planos, a tua vontade para nós. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos encha de uma sabedoria extraordinária. Nosso coração seja sempre para buscar o Senhor e conhecer o Senhor mais e mais. Em o nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Que privilégio poder compartilhar com você a palavra do Senhor. Não deixe de orar por mim, pela minha esposa, pelos meus filhos, no nosso ministério. Não deixe de orar para que Deus nos dê sabedoria. E que você também compartilhe com outros aquilo que você tem recebido aqui. Esse, com certeza, essa é uma ministração que você deveria compartilhar com muitos outros. Com certeza, Deus quer transbordar de sabedoria nas nossas vidas. Isso nos faz nos crescer mais e mais. Faz-nos avançar mais e mais. Faz-nos chegar à estatura do varão perfeito, que é Cristo. Aleluia. Glória a Deus, né? A Cleide está dizendo todos os dias, ora por nós. Aleluia. Ore mesmo. Por isso nós temos sido abençoados. Tem irmãos orando por nós. Amém? Amém, Ângela. A elétrica eu não sei. Vem da empresa, eu não sei quem é. Otávio. Aleluia. Solange. Josiel apareceu por aqui. Homem de Deus. Amo vocês. Aleluia, glória a Deus, amém. Silvia Nogueira, Morá, aleluia, são irmãos muito amados. Irmãos, que você tenha um dia muito abençoado, cheio do Espírito, cheio da graça de Deus, e nós voltamos amanhã. Esse mês são todos os dias, sábado, domingo, todos os dias, nós vamos compartilhar um capítulo do livro de Provérbios até o dia 31, para a glória do Senhor, e eu conto com você, sendo cheio aí da sabedoria de Deus, em nome de Jesus, amém? Grande abraço, Deus abençoe a todos.